Bem-vindos ao Capacite Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio, estou muito feliz com esse projeto que iniciou. E nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre vendas no Comex. Hoje com uma bancada de peso, muito feliz com os convidados de hoje. O Dalto, que é gerente da Log, e o Eliel, que também é gerente da Local Frio, gerentes comerciais. Vou passar a palavra para eles se apresentarem um pouquinho para vocês e a gente iniciar esse bate-papo. Bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Eu vou deixar o meu amigo Eliel começar com a apresentação. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui e principalmente dividir a bancada com esse fera aqui que a gente já se conhece há muito tempo. Eu acho que pelo propósito, né, e que a gente já conversou, muito legal fazer parte e a gente estar junto nesse início, muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado. Eliel, acho que tu deve se apresentar, falar quem tu és, de onde é que tu veio. Acho que tu tem que falar um pouquinho mais do Eliel. Gente, vamos lá. É realmente um prazer estar junto com vocês aqui. A gente falar um pouquinho sobre vendas, né, que é o nosso dia a dia. Esse desafio que a gente já vem tendo há algum tempo. O Eliel, acho que eu conheci já em vendas, uns 15 anos atrás, talvez. É possível. Então, como é que foi, Eliel? Acho que se apresenta assim, 15 anos de vendas. Tem quanto tempo de vendas e como é que foi isso? Quais empresas? O que aconteceu? Bom, na realidade, a minha experiência toda, né, eu acho que a minha trajetória toda é em operador logístico, né, então trabalhei em outro terminal antes de vir para Local Frio, mas não, acho que a gente se conversou em operações ainda, né. Tu era operações ainda. Eu era. Eu também era operações. Mas eu acho que depois a gente vai compartilhar um pouco sobre esse formato de trajetória de migração, né, de operacional para comercial, né? Isso. Mas eu realmente fiquei muito tempo em operação e aí depois acabei migrando para a área comercial, então acho que de comercial tô falando de uns 12, 13 anos. E na Local Frio, quanto tempo? Na Local Frio vou completar esse ano 5 anos, né? Legal. Na gestão. Mas dentro disso tudo, desses 15 anos aí, 16 anos, uma boa experiência em operações logísticas, mas muito voltado para importação também, que é o nosso negócio aqui no estado. Então, assim, isso foi cada vez mais construindo, né, essa bagagem, essa carreira, né, mas Léo, eu vou pedir para tu comentar um pouquinho com o pessoal da Local Frio. Para quem não conhece, às vezes tem um pessoal do podcast de fora, aqui de Santa Catarina, e talvez não conheça a Local Frio aqui internamente. Então, a Local Frio ela é pioneira em armazém refrigerado. Conta um pouquinho para a gente do portfólio de serviços de vocês hoje. Muito legal falar isso, porque eu acho que dentro dos terminais que operam aqui na cidade, eu acho que a Local Frio é talvez a única que não é local, né? Ela não é catarinense, ela é uma empresa paulista. A gente deve completar agora 70 anos, né? Então, uma empresa que ela foi pioneira na armazenagem frigorífica no Brasil, portanto que o nosso primeiro armazém frigorífico foi o Juscelino Kubitschek, na época estava na inauguração, nós temos uma plaquinha no escritório central, né, dele na inauguração, então isso é muito legal. E todo o know-how da companhia veio, né, muito atrelado à cadeia do frio, né. Hoje isso é muito forte para nós, mas em São Paulo, então nós temos um CD em São Paulo, temos 2 terminais no Guarujá, mas o terminal do Guarujá é que realmente hoje é o principal negócio da companhia voltada para a cadeia do frio, né. Hoje nosso market share é do Porto de Santos, né, ele passa de 50% das cargas reefers, justamente porque nós temos toda a infraestrutura de câmeras dentro do terminal em alfanegado, então São Paulo é muito forte em frutas, peixes, enfim, tudo isso vem muito forte e a infraestrutura do mapa ela acontece dentro do Local Frio, então por isso um nome. Nós temos em Suape mais 2 terminais, um dentro da área portuária, e em Santa Catarina nós temos um terminal aqui, temos um armazém geral e temos mais uma estrutura em Lages. Mas hoje, falando da cadeia do frio dentro do negócio, ele não representa 30%. Então, assim, o quanto a empresa já se desprendeu disso, né? Não deixamos de ser protagonista no frio, mas crescemos muito mais. Então, falando, por exemplo, de Nordeste, do Suape, container em Suape representa 25% só do nosso negócio, né? Então, imagina que lá já é outro formato de operação.
Então, às vezes, ainda confunde-se um pouco, né? O local frio imagina que seja frio no Brasil Exato. todo. E não é, né? Então, a gente está muito mais voltado aqui em Santa Catarina, como recinto alfanegado, e dentre todos os serviços de portfólio de um operador logístico, para recebimento de carga dry, temos antecâmara para vistorias de cargas refrigeradas, mas não é um principal Foco. negócio, ainda não é o foco. Devemos avançar para isso, mas ainda não é. Bacana, super apresentação. Show. Dalton, vamos lá, fala um pouquinho da tua trajetória pra gente, hoje do teu momento da Aulog, recentemente aí promovido ao gerente de vendas do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez. E conta um pouquinho pra gente até, a Aulog hoje é uma das maiores referências em agenciamento de cargas a nível Brasil, né? Tomou um espaço muito grande. Então conta um pouquinho pra gente. Boa, obrigado. Vamos lá. Minha trajetória no comércio exterior e talvez profissional começou ali com contabilidade. Depois, 1 ano de contabilidade eu vi que era coisa para doido, e aí eu falei, não, contabilidade não dá. Depois eu fui para o despacho aduaneiro, aí eu fiquei 8 anos, até entender que é coisa para doido também. E aí eu falei, não, agora eu vou para agenciamento, que é coisa de gente certa. Eu acho que eu tô já 9 anos. Direto no comercial? No agenciamento, sim. Sim. No despacho aduaneiro eu fiquei os 8 anos como operação e importação marítima. E aí já no agenciamento comecei direto no comercial, mas já numa parte já interna ainda, inside sales. Fiquei um tempo em inside sales, depois tive a oportunidade de começar a atuar de vendas externas. E aí fiquei até o ano passado, quando eu tive a oportunidade agora de assumir essa gerência de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dentro de um time aqui do sul do Brasil. Então, mas no agenciamento sempre no comercial, sim. Eu acho que esse vai demorar mais para achar que é coisa para doido. Que hoje, esse eu tô realizado. Hoje é um apaixonado por vendas. Cara, na verdade eu me encontrei no agenciamento por causa da dinâmica, eu acho. Primeiro, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, muda muito. E esses últimos 3 anos, vamos dizer assim, para não dizer 2 só, mas vamos pegar os 3 para cá. O vai e vem desse mercado foi a coisa mais louca que eu acho que eu já vi na minha vida e que eu acho que eu poderia ver se fosse em outro cenário, em outra profissão. Então, que legal, que bom poder ter vivido isso e que bom eu cheguei nesse momento com um pouco de experiência, porque para quem chegou de repente e era esse furacão ali, com certeza tem muita gente que fugiu. Fugiu. Tá louco? Perfeito. Isso aqui é para maluco. É verdade. Mas não, foi um período mesmo interessante, vamos dizer assim, de muita aprendizagem. E quem passou por esses 2 anos está preparado para bastante coisa. É verdade. Agora eu acho que é foco, enfim. E é isso, minha trajetória é um pouquinho disso, vem de operação, vem um pouco da parte fiscal, que era lá na contabilidade, vem depois por uma operação marítima de importação. O despacho foi uma escola e tanto, passei em 2 empresas muito boas, que me ajudaram muito a crescer como ser humano, como profissional. Sempre tive perto de mim pessoas e profissionais muito boas. A gente comentou no começo que a gente tem uma relação antiga e faz parte, eu acho que é isso, né? Eu essa acho relação que faz a diferença, né? Hoje, para tu uma construção na carreira, né, Dalton, assim, um relacionamento, as pessoas que te ajudam, o network, que a gente fala muito, exatamente. né? Isso é o network, né? O network é a gente hoje conseguir extrair dessas relações um crescimento, um valor, né? Gerar valor. E hoje eu olho para ele, eu vejo, para mim ele é uma referência, como alguém que vem na trajetória. Eu conheço a trajetória dele, eu acompanhei de perto essa trajetória. No outro terminal eu já falava com ele na parte comercial, nesse novo terminal eu falo muito, a gente troca muita figurinha e sempre uma coisa muito respeitosa, tanto conosco nas nossas empresas, como pessoas e como com os nossos concorrentes ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, como é valioso, é isso que a gente vai construindo, né? Eu acho até legal, até comentei isso em uma das lives que a gente fez, que o comércio exterior tem muito disso, né, gente? A gente se ajuda. Por mais que tenha concorrência, né? O grupo despachante lá, a galera tirando dúvida, uma classificação, às vezes alguma alíquota que mudou. Eu acho que isso no Comex é muito legal, isso que a gente consegue construir, né? Porque o desafio é sempre o mesmo, né? Acho que deve ter uns 4 grupos, 5 grupos ali da galera se despachantes, de agência, até de agenciamento, enfim. E a gente tira muita dúvida e as pessoas, tu vê assim, tipo, empresa A, empresa B, que são concorrentes,
estão tirando uma dúvida do outro e tá tudo Isso. certo, segue o jogo. O mercado tá aí, o mercado é grande. É verdade. O Tem pra mercado todo é válido, mundo. tá tudo feito. Eu acho que o importante, né, que eu acho que esse relacionamento maduro permite você fazer uma troca de experiência, né? A gente não está falando em compartilhar dados de clientes nem Exato. nada. É Perfeito. realmente compartilhar as experiências e os desafios. Perfeito. E é isso que engrandece, né? Às vezes você conversar com alguém que já passou por um desafio, encurta teu caminho. Então é Exato. muito simples, né? Às vezes o pessoal acaba se blindando de falar com a concorrência, né? Ou não posso conversar com a concorrência. Não, conversa. Pelo contrário. Porque o desafio mesmo é muito mais simples, muito mais fácil. Você não precisa só encurtar seu caminho conversando com pessoas mais velhas. Converse com o seu concorrente. Talvez o teu momento de carreira seja o mesmo momento de carreira do seu colega e ele tá com esses desafios. Você fala, poxa, eu fiz dessa forma. Eu também fiz essa. Só engrandece. E somos de Itajaí, né, gente? Metade dos nossos amigos, dos nossos familiares e dos então, nossos qualquer coisa são do comércio. São do comércio. Exatamente. E eu acho que a metade desses ainda são agenciadores. Pior que tem muita gente de carga, é né? louco, Isso aí bastante. não, nem se compara, por exemplo, com um recinto, É. né? A proporção. Mas vamos lá, iniciar aí a nossa troca de conhecimento. Primeira coisa que eu quero pedir a opinião de vocês é sobre a importância das vendas. Aqui acho que a gente pode até falar num macro e depois trazer um pouquinho para o comércio exterior a opinião de cada um de vocês. Dalton, quer começar? Pode ser. Eu ia deixar os mais velhos começar, mas vou começar hoje. Cara, eu ouço muito falar que a locomotiva de uma empresa ou de qualquer empresa seria vendas, né? A importância. A pergunta é essa, a importância de Isso. vendas, né? Então, eu acho que sim, as vendas ela pode ser considerada a locomotiva de uma empresa, mas eu refletindo esses dias sobre isso com alguém, eu não lembro quem que eu estava discutindo, e a gente chegou numa conclusão que não é somente as vendas que são a locomotiva de uma empresa, mas que sim elas causam elas dão essa possibilidade de guinada das empresas. A empresa ela pode existir sem um bom departamento comercial. Ela vai existir. Vou dar um exemplo assim para qualquer empresa e não é no comércio exterior. Um restaurante, por exemplo. Tem um restaurante que ele é simples, tem uma comida muito boa. O atendimento lá não é tão bom, nem o ambiente talvez não é tão agradável. Só que a comida é muito boa. Sim. Vai se acabar esse restaurante? Não. Não. Ele vai deixar de crescer? Possivelmente não. Talvez ele cresça, porque é agradável pela comida, só que ele vai se limitar. Ele se limita a um valor, ele se limita ao crescimento, Ao ticket médio, ao talvez. ticket médio dele. Então ele não vai conseguir progredir muito tempo sem um atendimento agradável, sem depois um ambiente agradável, sem depois alguém que consiga conversar com o público deles dizendo, olha, a gente alterou, a gente mudou, a gente está aqui agora de uma outra forma, nosso posicionamento é outro. Então, assim, tu tem que ter essa comunicação com o mercado. Eu acho que vendas ele vem para dar esse tipo de possibilidade para as empresas, para tu crescer além do que é o boca a boca, além do que é simplesmente o teu serviço ali, simplesmente o teu serviço é bem feito. A gente estava falando há pouco, networking, a importância de ter um network, de a gente conseguir gerar valor e depois que as pessoas confiem que esse valor será gerado por nós ou pela nossa empresa, enfim. Então, acho que é um pouquinho dessa... Essa é a importância de vendas hoje. A importância de vendas é tu conseguir dar vazão, de dar mais amplitude, de tu escalar o negócio. Não, eu preciso escalar o meu negócio agora. Vendas, marketing, e aí vai. Aí tem várias vertentes, né? Mas no final, se tu for ver, isso tudo vai conversando com vendas, né? Com vendas. E o atendimento, ele gira em torno de vendas, e depois toda a parte da empresa, até o financeiro, até a operação e qualquer coisa, vai conversar com vendas, enfim. Mas vendas vai dar essa possibilidade e vai trazer essas informações e onde é que a gente precisa se movimentar para poder estar fazendo essa guinada no mercado. Não, muito muito bacana. Eu acho que aqui até entra a gente falar um pouquinho sobre a indicação, né? A minha empresa se vende sozinho, o meu restaurante se vende sozinho. Sim, é o boca a boca. Né? O boca a boca. Então, realmente, eu acho que esse elevar o nível, não fazer só aquela comidinha gostosa, né? Exato. E o comércio exterior também, como a gente falou agora há pouco, a concorrência é enorme. Tu não pode só vender o frete. O que a gente faz de diferença? Qual que é o valor que tu entrega, né? Qual é o tipo de follow-up? Enfim, tem vários processos de venda que a gente vai estar falando um pouquinho à frente. Tem uma coisa gostosa que eu faço quando eu trago alguns clientes para a nossa região. Tem determinados clientes que são um pouco mais próximos e tal. Eu pergunto para eles, vocês querem ir no restaurante raiz ou vocês querem um Nutella?
E aí quando eles pedem um raiz, eu falo, tá, então eu vou te levar num do bairro, que a comida é muito boa. Talvez a gente não vai ser tão bem atendido, o lugar talvez não é tão glamuroso, só que a comida é muito boa. Daí, porque é esse tipo de coisa, esse tipo de experiência dentro da Muito nossa legal. cidade, do nosso local, só eu vou poder dar pra ele. Exatamente. Porque alguém que vem de fora vai fazer o quê? Vai procurar no TripAdvisor, vai procurar lá no Google quais são os 10 mais visitados, e aí ele vai entregar onde? O cara que já tem vendas, o cara que tem marketing, esse cara que vai ser entregue, beleza? Ele tá fazendo esse trabalho para ele. Mas, cara, aquele cara do bairro, só se o cara é daqui, se é muito local e de vez em quando o cara tá testando uma coisa nova, porque senão vai se limitar muito poucas pessoas e um ciclo muito curto, vamos dizer assim. É assim, o departamento de vendas, ele nada mais se torna do que o elo... existe uma relação de empresas a empresas, e o departamento comercial, ele é responsável por fazer a junção de pessoas com pessoas. A gente falou isso antes Humanizar de começar, isso, né? Então ele tem que realmente, a responsabilidade que a gente coloca no departamento comercial é justamente trazer toda e qualquer informação, né, ou relevante, ou percepção, ou demanda, né, ou oportunidade para dentro da companhia. Então é isso que a gente espera, né? Então o departamento de vendas, além dele ser a mola propulsora, né, de crescimento, de puxada de novos negócios, de trazer, e a empresa só cresce se você tiver um departamento comercial, é assim que funciona. Então assim, ela pode existir, mas para crescer você precisa de departamento de vendas, né? Nada mais é do que o departamento de vendas fazer esse elo, né? Então assim, depois que inicia a operação, um pós-venda, né? Quem traz essa informação, quem escuta, tem todo um departamento, né, operacional, enfim, conversando com o cliente no dia a dia, mas está na responsabilidade do comercial da percepção, né? Porque às vezes o cliente ele está falando, mas o comercial ele tem que ter a percepção. Acho que não é bem isso que o cliente está querendo transmitir, acho que não é bem isso, eu imagino que seja dessa forma. Então ele tem essa responsabilidade também, né? E além disso, um ponto importante. Dá uma tossidinha. Aí. Oi. Além disso, acho que um ponto importante. Não tem essa voz bonita, não, Roca. Não. É justamente, né, você entender que todo mundo é vendedor, né? Então, desde o dono, a parte de gestão, a parte interna, todo mundo é um pouco vendedor. Existe um preconceito muito grande com o departamento de vendas, né? Isso. Lá vem o vendedor, lá vem o vendedorzão, lá vem o cara que só toma café. Então, é sempre isso. E no nosso negócio, falando especificamente da área de comércio exterior, não é assim que funciona, né? É uma venda extremamente técnica, né? Então é muito difícil você ter um vendedor que seja, vamos dizer, de pleno sênior, né? Não um iniciante, que você consiga identificar, não, ele começou ontem e ele já vende, já performa. Tá voando. Não, isso não acontece a não ser por uma situação muito pontual de mercado, né? Então assim, ele acaba sendo uma venda extremamente técnica, e aí a exigência é realmente que seja um vendedor que circule ou passe por várias áreas. Então assim, a exigência, né, de formação dele é muito diferente, é muito técnica. Perfeito. E aí quando você vai para o dia a dia, não tem muito esse departamento de vendas glamuroso, né? Legal. Ele é muito mais dia a dia, né? dia a dia do que simplesmente, né, o oba-oba que o pessoal imagina, né? Inclusive, eu tinha anotado aqui como um gatilho da próxima pergunta, como aprender a vender. Eu acho até que o Eliel já deu uma boa introdução. E aqui eu acho que a gente pode falar até um pouquinho da trajetória. Posso comentar um pouquinho da minha, o Dalto e você. Como aprender a vender? Não existe uma receita, né, gente? Não. Então, assim, não existe uma faculdade de vendas em comércio exterior. E até eu comentei com o Eliel há pouco, antes da gente iniciar o podcast, que tem muito pouco conteúdo disso nas redes, na internet. Até um dos propósitos do Capacite é realmente trazer um pouco desse conhecimento. Lógico, a pessoa não vai sair preparada, mas ela vai ter um pouco de norte nessa troca que a gente está tendo aqui, por exemplo, nesse podcast em específico. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como... Tem gente que está nos ouvindo agora que tem vontade de ir para o comercial, tá lá de analista, assistente, tem um desejo de ir para o departamento comercial, ou alguém que trabalha em outro tipo de venda e pensa assim, será que o comercial de comércio exterior eu também me daria bem? Hoje eu vendo, sei lá, produto, não serviço. Queria que vocês comentassem um pouquinho a opinião de vocês em relação a vendas, né? Como que eu posso me desenvolver em vendas? O Eliel falou dessa
dessa passagem que você pode ter, como o Dalton bem comentou, começou no despacho aduaneiro, foi operacional, eu também já registrei muita DI, e isso traz uma bagagem muito bacana pra gente, que é Eu comercial. nunca registrei muita DI, tá, gente? É? Eu tinha um medo. Nem conferia? Ah, dava uma conferidinha. Então, conta um pouquinho pra mim a opinião de vocês dois Agora nesse começa sentido. com o Eliel, tá? Tá. Então, Eu sempre comento que o vendedor ele tem que ser, no mínimo, um eterno curioso. Né? Então, assim, se você não for curioso, no mínimo, e por que eu atrelo isso à formação, né? Dificilmente você vai conseguir trazer insights diferentes para o seu cliente. Né? O vender serviço é muito diferente de vender produto. Né? Então, quando a gente vem para a área de comércio exterior, falo do nosso negócio, por exemplo, do meu negócio, falando de operador logístico, de armazém alfandegado, enfim. Eu preciso entender o lado do cliente, eu preciso entender o outro lado, como é que funciona toda a cadeia antes de chegar em mim, depois que passa da minha etapa, porque no final a minha etapa ela acaba sendo simples, né? Mas se eu entendo o contexto da onde vem, exato. facilita demais. Demais. Tanto eu Deixa ainda mais simples daí. Deixa muito mais simples, né? E assim, eu vender solução, eu entregar solução para o meu cliente, ou eu realmente ser um consultor do meu cliente. Então, assim, o cliente hoje, quando ele olha para o profissional de venda que ele está tendo relacionamento, ele necessita basicamente que ele seja um consultor para ele. Então, as empresas elas vêm cada vez mais verticalizando processos. Né? Então, quanto mais eu verticalizo o processo, quanto mais eu simplifico a comunicação, quanto mais eu crio, né, as empresas estão criando torre de controle, otimização de informação, processo, operadores, todos numa plataforma única. Esse vendedor, se ele for curioso e ele entender toda a cadeia e ele conseguir falar com o cliente sobre todas as etapas ou todos os assuntos, e aí sim entregar a solução do negócio dele, ele com certeza vai performar muito melhor, ele vai ser um braço do cliente, porque nada melhor do que o cliente ter você como um consultor para N assuntos, e não necessariamente, né? Vira referência. Né? Eu sempre falo pro meu time, né? Converse com o cliente de vocês. Nada melhor do que o cliente para falar do negócio dele. Todo empreendedor, ou todo empresário, o diretor de empresa, enfim, quem abriu o seu negócio, ele é apaixonado pelo negócio dele. Então você senta com ele e pergunta para ele. Entenda, né? Seja curioso para entender o negócio do seu cliente, o que tem de diferenciais, por que ele é quem ele é e aonde ele chegou. Automaticamente, quando ele vai falando isso, vai aparecendo os gatilhos, você vai entendendo, você vai assimilando. Ou seja, de novo eu volto, né? Desde a sua formação inicial, desde um inside sales, desde um assistente, até um vendedor sênior, ou até nós, né, na gestão, seja um eterno curioso. Se você for curioso e nunca deixar de ser curioso, facilita demais. Perfeito, eu acho que essa parte técnica é fundamental. Já tivemos uma aula aqui, Dalton. Vamos ver o que você contribui aí. Cara, vou até me colocar eu acho que aqui trás. a gente pode falar também depois, se puder também, Claro. na tua fala, contribuir. Falar um pouquinho, talvez, de técnicas de venda, né? Os gatilhos de não, até se tu quiser. Eu acho que a parte técnica é fundamental. A gente precisa entender da logística integrada. Mas eu acho que também trabalhar um pouquinho oratória, técnicas de vendas, perfil. Parte emocional, né? Os nãos do comercial. Resiliência. Fala pra gente aí, Dalton. Quando o Eliel fala de um eterno curioso, acho que é uma posição assim de humildade até, né? De a gente... Muito legal. Pô, eu trabalho com agenciamento de carga. Eu tô indo no meu cliente para vender frete internacional para ele. Quem faz frete internacional mais vezes no mês de nós dois? Eu vou chegar e vou dizer para ele como ele vai fazer o frete internacional dele? Não. Nenhum momento. Nunca poderá ser desse jeito. Porque eu vou passar a etapa. Daí a gente vai falar de técnica, por exemplo. Que daí a etapa do funil de vendas, que eu tenho que identificar quais as necessidades, quais os problemas, os gargalos. E aí depois eu vou começando a ver quais as oportunidades e os cenários que a gente tem próximo da gente, que a gente pode utilizar. Depois o custo-benefício. E aí, cara, olha o tanto de coisa que vai entrando. Sem eu fazer isso, como é que eu vou chegar sem humildade para um cliente hoje? E aí, quando a gente fala humildade, não é simplesmente de eu não chegar pontuando. É de realmente querer entender a visão dele. A dor dele. Onde é que... Porque, assim,
pô, tem uma coisa que a gente sempre fala, né, cara? Se é pra eu entrar num negócio, que eu vou fazer ele empatar com o que ele já tem, Isso aí. ou eu posso criar um risco que ele não tem, Uhum. não entra. Uhum. A probabilidade de tu fazer uma cagada aí dentro e de tu se machucar como pessoa e depois como Empresa, CNPJ é grande. Uhum. Então, assim, por isso que é interessante tu entender e ter essa humildade de várias vezes que eu já olhei pro meu cliente e falei, tu tá sendo bem atendido, tu já tem um bom cenário, esse cenário parece ser o melhor até o momento. Então, daqui 2 meses, daqui 3 meses, eu volto aqui pra gente conversar, pra gente ver se os cenários são o mesmo, porque muda muito o cenário, né? E aí, de novo, né, a gente passou 2 anos de uma loucura de cenários, que a cada mês a gente tinha uma saída diferente. E aí sim, tá lá o consultor, né? Hoje na Aulog a gente chama os nossos vendedores de consultores de venda, porque não é isso que a gente pede de ir lá e vender simplesmente. Vendas. Uhum. Tu precisa consultar para ver se é interessante a venda para esse cliente, porque senão tu atropela o mercado, tu machuca o mercado e não é isso que a gente precisa melhorar o mercado, de alguma forma ajudar o mercado. Então é um pouquinho disso. Então eu falo, quando tu fala do eterno curioso, eu posso atrelar só a humildade. Quando a gente fala de técnicas de venda principal, questionar. Eu pergunto, abro meus ouvidos, que eu tenho, né, 2 ouvidos, uma boca, fecho a minha boca e escuta. Mas escuta com atenção, né? Escutar de verdade, né? Aquela escutativa, né? De eu realmente estar identificando e qualquer dúvida que fique, eu questiono de novo. Tanto o cliente, como um colega, como um gestor, é que eu acho que a gente pode até pontuar, né? Porque às vezes o colega do teu lado tem algo a te ensinar. Às vezes uma experiência comercial que ele teve com o cliente pode te contribuir para uma solução de um cliente teu no futuro, né? Não existe, na hora de tirar, de fazer o brainstorm, né, que eles chamam, não existe o sênior e nem o júnior, e nem o gestor e nem nada. É isso aí. Existe dentro da cabeça de alguém mais júnior uma como é que a gente chama? É uma insegurança? Uma inocência que traz respostas muito melhores do que as nossas, às vezes. Porque as nossas já estão viciadas e não estão mais enxergando o cenário direito. Bem colocado. Então, às vezes, o nosso cenário que a gente tem já está cheio de vício. E aí, quando chega alguém lá mais júnior e daí nos questiona, assim, uma coisa que tu diz, puta, é verdade. Sai totalmente da tua zona, Porra, saiu né? assim, daí tu fala, cara, era isso. Faz todo sentido. Então, se tu não tiver com uma escutativa, de uma forma a respeitar e a ter essa humildade, né? Esse instinto curioso de, não, se ele tá falando, pode vir. Cara, que venham 10 ideias. Se uma vai valer. Que venham 1000 ideias. Mas às vezes a gente cai num vício, né? Num ciclo vicioso. De quando vem uma ideia assim, você fala... não, já tentamos isso. Não deu certo. Mas era nesse momento? Mas aí o momento nesse cenário? Nesse cenário. Então, assim, vamos tentar de novo. Vamos analisar. Isso. É diferente. Então, assim, realmente, é a humildade de ouvir. Não, e assim, eu já tive a experiência de quando eu fui prospectar, fui lá, fiz uma reunião, né? No nosso caso, a gente hoje é uma importadora, né? Somos uma trade. Até aproveito para agradecer aqui a Sept, a patrocinadora oficial do Capacite Podcast. Boa, dá-lhe a Sept. Então, um abraço aí para os meus sócios também que devem estar assistindo. Fez aquela prospecção, fez aquela reunião, não deu negócio. Deu 1 ano, o cara te liga. Alguma sementinha tu plantou. Já aconteceu comigo na parte Algum comercial. gatilho tu soltou na mente daquele garoto. Lá, Tuane, eu acho que agora eu quero ver esse negócio aí que tu me apresentou lá atrás. Estou querendo reduzir custo. O que tu tem hoje para me oferecer? O cenário mudou, não mudou? Então, assim, eu acho que aqui entra tu apresentar um bom serviço e talvez naquele momento não deu ok, mas a semente foi plantada, né? Eu acho que o comercial tem muito isso. A gente recebe muito não para conseguir um sim, mas esse sim às vezes pode demorar um pouquinho, mas ele vem, né? E acontece isso muito mais do que a gente imagina. Assim, vamos lá, estamos aí 16 anos de Comex. Como eu recebi uma nova oportunidade para gerir uma equipe dentro de 2 estados inteiros, onde eu tinha só metade de um estado antes, então eu visitei durante 7 anos metade desse estado. Ali eu conheço muito bem, eu conheço várias empresas, tenho amigos, não tenho mais clientes, né? E muito legal. Só que agora eu tô tendo que fazer... Sair da tua zona de conforto. Hoje eu sou um vendedor júnior, conhecendo as outras áreas. Então eu tô lá aprendendo de novo. Olhando, tentando ouvir, é um desafio tanto. Hoje eu até estava brincando com o meu diretor, eu visito mais agora do que eu visitava quando eu era vendedor. Sim, é mais corrido agora. Porque agora eu tenho que identificar todo esse cenário de novo e vou com muita humildade, vou para escutar os clientes e vou junto com os vendedores
que são mais novos do que eu dentro da Olog, mas que têm experiência também, que também trazem muito conhecimento dessas áreas e estão me ensinando muito e tá muito legal. Só que, cara, teve uns 2 casos já de gente que eu atendia na época de despacho aduaneiro. E aí, como era uma outra área, eu acabei perdendo contato. Desconversando, não tinha mais contato. E daqui a pouco agora eu precisei visitar esse pessoal e aí vou lá visitar o cara. Pô, Dalton, de tal lugar, tu me atendia assim. Dalton assim. ainda, que é um nome bem comum, né? Não é um nome tão comum. Mas aí, que legal. Daí, tipo, legal que tu recebe aquele reconhecimento e a pessoa se abre e diz, putz, tu me ajudava em tal coisa e tal coisa. Teve uma cliente que foi muito legal, que ela falou, cara, eu era bem nova na nossa empresa e eu lembro que tu me atendeu de uma forma bem carinhosa e tu me ensinou tal e tal e tal detalhe do processo naquele dia. Que ela lembra até hoje. Cara, mas fazia uns 12 anos. Meu, que massa. Daí eu falei, pô, que legal, né, cara? É isso que faz sentido, né? Eu falei pra ela, cara, me desculpa, não lembrava, mas que legal. Que legal. Que bom. E isso que é o que a gente vai plantando, é o que a gente vai colher em algum dia, tudo, né? Eu até brinco com a minha esposa. A gente vai plantar. Quando e aonde a gente vai colher, a gente não sabe. Mas a gente vai colher. Quando, eu não sei. Nem aonde, mas vai colher, de alguma forma. Então, assim, cara, é isso. É o eterno humilde. Né? Vamos se colocar na posição de aprender. Eterna evolução, né? Acho que a gente e são os ciclos de venda diferentes atrelados a cada negócio, né? Boa. Quando eu olho para o agenciamento e para o operador logístico, terminais, enfim, são ciclos completamente diferentes. Né? Então, o Dalton estava falando aqui no início do dinamismo do agenciamento, né? O quanto é rápido, né? Então, assim, depois que ele entra num cliente, o nível, né, e o time de cotações e fechamentos é completamente diferente do nosso. Sim. Então, assim, eu tenho ciclos de venda de 6 meses, 1 ano. Sim. Né? Diferente do agenciamento. Que tem uma hora para responder, se não respondeu, enfim, então já foi. O nosso é completamente diferente. Então, uma hora assim, não, vezes, tá, gente? Por favor. Meio período aí, periodinho aí, período. Fob. Espera um pouquinho. Projetos, né? Então, assim, não que no agenciamento não tenha projetos, enfim, mas no nosso negócio ele acaba sendo completamente diferente. Então, o meu time precisa ter um funil muito maior, né? Porque como o tempo de conversão é muito mais longo, ele precisa ter um funil muito maior para converter mais, para daí sim, ao longo do tempo, isso começar a entrar. Né? Basicamente o processo de vendas ele acaba sendo similar ao de vários negócios, né? Mas o dia a dia de prospecção, de entrada, de receber 50 não para entrar um sim, né? Então faz parte do processo. E aí essa resiliência que exige de um time de vendas que o profissional precisa estar preparado. Então, quando ele entra, às vezes a gente fala, né, tem a sorte do principiante, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma transição para uma área de vendas, ele faz uma venda boa e ele fala, uau, estourei. Sou o cara. E aí ele passa 6 meses sem fechar nada. E ele fala, não sou mais o cara. Isso nunca foi pra mim e eu não quero mais saber disso, porque realmente é difícil. E alô, resiliência. Eu sempre brinco, né? Bom seria se todos pudessem fazer um job rotation e passar dentro da área comercial. Porque tem uma falsa sensação que o time comercial, né, não faz nada, o time comercial isso, vai aquilo, almoçar outro, com o cliente. Né? Só vai almoçar. Aí você fala, grava podcast. Exatamente. Porque você tá lá. Né? Da mesma forma, o time comercial, às vezes, tem essa mesma percepção de operação. Mesmo que ele veio de operação, o time comercial também fala, pô, você só faz isso. Isso acontece. A gente sabe que isso é uma briga eterna entre operação e comercial. Mas é muito mais de como gerar demanda. E esse fato, né, de gerar demanda é que exige uma resiliência, uma pressão psicológica, um equilíbrio emocional. Né? Você usar de um momento ruim como alavanca para você se motivar, né? Tem que ser meio que automotivado. Você fala, como que se automotiva? É isso aí. Né? Você exige. E aí eu falo, né, do nosso lado, né? Eu como gestor, eu preciso olhar para o time, olhar para ele no momento que ele não está performando, preciso correr atrás, preciso motivar ele, entender, identificar os gaps, talvez criar caminhos.
ou, né, identificar junto com ele um plano de ação, de que forma que ele pode melhorar, aonde ele está deixando, né, gaps, e que isso está fazendo com que ele não performe. Então, exige, né, além da resiliência do profissional, né, dele estar nisso, exige do gestor dele esse acompanhamento também. Né? Então, assim, isso atrela lá no processo de vendas. Aonde ele deixou de acompanhar aquele cliente, ou aquela oportunidade que era quente, e ele deixou passar, ou ele não viu, ou ele não voltou. Posso então, fazer uma pergunta para ele, Eliel? Por favor? Como é que funciona? Aí vocês têm um funil grande de venda para poder angariar umas respostas, sim, que são demoradas, vamos dizer assim. E aí depois, como é que funciona a manutenção? Ele é muito regular ou não é? Fica uma dúvida, por que eu pergunto, né? Porque no agenciamento a gente tem também um funil grande, só que ele é muito mais movimentado, né? Então os fechamentos acontecem mais vezes do que no teu caso. Só que também a gente tem uma recorrência muito grande de manutenção, né? Para nós é muito importante a manutenção. Hoje no agenciamento, eu consideraria que mais do que a prospecção, é mais importante a manutenção. Né? Tu está atendendo bem o teu cliente, tu está mantendo o relacionamento, porque as cotações acontecem e os fechamentos vão acontecendo. Claro, tem bid, tem todas aquelas histórias que a gente já conhece, outros tipos de relacionamento. Mas é muito comum ainda a cotação caso a caso, cotação mensal, cotação quinzenal, dependendo do frete, de onde vem, para onde vai, a gente acaba tendo outros tipos de negociações. Mas são muito mais rápidas do que no terminal, do que no despachante adoneiro, do que outros. Que aqui eu acho que entra um pouco de contrato, né? Então, quando assina um contrato de 1 ano, no mínimo, né? Ele acaba sendo uma venda extremamente, muito mais relacional. Né? Às vezes até num processo, até de entrevista, para um executivo, enfim, a gente sempre pergunta e eu sempre falo, né? Não tem certo ou errado, mas o que você se identifica? Mais farm, mais hunter? E aí o vendedor às vezes fica assim, vou falar que eu sou hunter para dizer que eu performo bastante. E aí eu falo, não tem certo ou errado. Aí a pessoa relaxa, né? Justamente porque não no agenciamento, né? Quando eu falo de terminal, a nossa atividade na etapa de alfandegado ainda, ela é bastante estratégica do ponto de vista cliente. Então eu estou muito atrelado a estoque, a chegada de mercadoria, o quanto ele está comprando, o quanto ele está nacionalizando. Giro. Então assim, o cliente ele tem um certo cuidado com esta etapa, justamente porque, né, nós, no nosso negócio, a gente está diretamente ligado à estratégia do negócio dele, e aí isso ele tem uma certa preocupação no andamento do processo e no andamento dessa etapa. Então, ela acaba sendo bastante de manutenção, muito relacional. Então, quando ele fecha um contrato, que ele solicita as remoções para um terminal, ele entende que esse terminal está justamente ligado a ele, podendo suportar picos de volume ou picos de interferências, ou de órgão doente, ou porque muda alguma legislação, alguma coisa. Então, ele acaba sendo, realmente, o cliente, quando ele avalia, ele não avalia simplesmente, o valor está mais competitivo. Ele avalia um todo, por quê? Né, a gente tem, né, sei lá, atrasou o navio e ele tinha uma programação de chegada. No final acaba chegando concentrado e ele não precisa dessa mercadoria. Será que o terminal que eu fechei, ele tem capacidade de absorver esse volume e eu não pagar demurge? Ou enfim, então ele tem esse cuidado e isso acontece quando? 60 dias, 90 dias, 120 dias depois que ele fechou a proposta comigo. Isso. Então acaba sendo muito mais relacional. Quando eu vou para outro negócio, né, que a gente está falando de armazém geral, que a gente hoje cresceu na cadeia, já é contrato. Então eu estou falando de um centro de distribuição que eu sou o estoque dele. Sim. Ele já tem um outro cuidado muito mais apurado. E quando eu vou para transporte, que eu agrego isso ainda na logística dele, a gente sabe o tanto que o mercado de transporte no Brasil tem seus desafios, né, tanto de capacidade quanto de demanda versus capacidade de entrega. Então, será que esse meu operador logístico, de forma completa, ele consegue absorver todas essas variáveis que eu tenho? Quando ele olha para tudo isso, ele fala, quem melhor me atende? Ele faz uma análise geral e ele deixa isso de uma maneira muito menos recorrente do que no agenciamento. Sim. Né? A análise dele é muito mais completa, mas também a hora que ele definir
muito mais difícil será Ele de se- eu alterar isso Exatamente. aqui agora. O agenciamento é muito carga, né? Porque Muito mais spot, né? Muito O mais estudo dele já spot. foi muito maior, muito mais amplo, ele já Isso. tem muita variável favorável para onde ele está hoje. Então, por isso que, voltando lá no início, a importância de o time de venda ser consultor. Exato. Porque ele precisa chegar para o Entender cliente e entender a operação por completo. Exatamente. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco dentro desse contexto. Vamos lá. Tu acredita na desvenda? Tu acredita que é possível tu perder uma venda por alguma ação, alguma atitude do consultor, ou do comercial, ou do vendedor que não foi legal? Aquele apertar demais, aquele forçar, ou talvez, sei lá, sair um pouquinho do teu limite que tu ainda não tem de relação. Isso pode causar um desconforto? Acredito. Eu acho que assim, a gente tem um desafio bem grande na área de vendas, né? Mas assim, isso é muito... É um alerta, né? É muito legal, assim, de você conseguir fazer essa análise e uma autocrítica. Uma autocrítica. A gente tem 2 momentos. Eu posso separar isso em 2, né? Um é quando você está tentando conquistar um cliente, ou você está tentando entrar num processo de venda, e aí tô falando de qualquer tipo de negócio, e outro quando ele já é seu cliente. Quando você está tentando entrar, ou quando você ainda está num processo de negociação, é muito importante o feeling do vendedor, né? Do quanto eu posso apertar essa régua ou não, eu posso ir ou não, o quanto eu consigo, né? E sem perder o time, né? Então, assim, falei com o cliente e ele falou que está avaliando. E aí esse avaliando começa a demorar. Aí você, né, precisa entender qual é o time de eu voltar. Então isso é um processo, é uma linha tênue. Legal. Outro processo é quando já é seu cliente, e aí você... E é natural você passar de uma relação profissional para uma relação pessoal. O Dalton comentou, são amigos. E aí, por essa amizade, você confundir as coisas ou você extrapolar um limite de respeito ou um limite de relação. Muito legal. Tu É usou isso que eu queria que comentasse, sabe? Acho que às vezes aquela autoconfiança pode Ele usou a te dar um expressão prejuízo. perfeita, é a linha tênue. Exato. A linha tênue, eu acho que é a principal expressão. E de novo, né? Como identificá-la? Como achar essa linha? Experiência. Tempo de estrada, né? Que a gente chama de estrada, mas que é de relação. Esse tempo, tanto de sim e não. Tantas vezes eu passei do limite, tantas vezes eu deixei muito longe o limite também, daí eu perco o time. Sim. Eu perco o tato comercial. Exatamente. Então, o tato comercial é muito tu chegar próximo dessa linha, mas jamais passar dela. A maior dificuldade é não passe a linha dessa relação, né? De confiança. Então, tu tens que vir a conquistar a sua confiança e ir chegando perto dessa linha que está crescendo. Ok. Eu, Dalton, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade grande em frear antes de estourar essa linha. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito relacional. Muito intensa, né? Eu gosto de expandir a minha relação. Eu não gosto de ficar na minha relação simples e calma e só voltada a um assunto. Eu adoro conhecer as pessoas, eu gosto de perguntar sobre a vida pessoal dela, eu gosto de saber se ela gosta de algum hobby, não gosta. Sim. E aí eu acabo, às vezes, o quê? Passando limites. Claro, quantas vezes eu já fiz isso, né? Várias. E muitas tudo bem. Hoje em dia eu me policio muito. É muito e aí perfil. tem um motivo, né, grande, né? Não vende se estiver bêbado. Bota o celular na mão e não responde o teu cliente se estiver tomando cerveja, né? Tomando um vinho, sei lá. Porque o teu freio vai estar menor. E daí, de novo, tu tá na tua essência, né? Tua essência é o que? A minha, né? Minha essência é expandir. Eu quero expandir a relação. Cara, a pessoa me mandou mensagem ali 8 da noite, eu vou responder às 8 da noite. Só que se eu tiver com vinho na cabeça, eu vou responder o Dalton com vinho na cabeça às 8 da noite, verdade. né? Daí complica. Então, muitas das vezes, quando a gente tá nesse tipo de... A gente cria esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Aí, hoje em dia eu consigo, né? Putz, se eu tô bebendo, eu já não respondo mais grupo da empresa. Às vezes eu respondo ainda, daí vai uma figurinha. Aí, às vezes eu não respondo coisas mais relacionadas ao trabalho, eu tento começar a evitar. Mas, claro, né? Se é uma coisa urgente, tu vai responder, mas aí já a cabeça já martelando, dizendo, olha, não passa dos limites, se liga aí. Tá? Sim. Vai falar agora. Sim. E assim, né, se você levar em consideração, o Dalton falou antes aqui, e eu acho que da mesma forma eu tenho essa experiência. A gente tem relação com clientes de 10, 12, 15 anos. Não, daí tu já conhece, né? E ele já te conhece. Mas mesmo assim, tem cliente que fala assim, e eu já tive essa experiência de conversar com clientes que falam assim, cara, eu sempre fui atendido por fulano, mas assim, de certa forma,
assim, não tá legal, acho que o respeito. E aí tem a autoconfiança do vendedor. Que esse é o pior para a companhia. Aquele cliente eu já conheço, não preciso nem visitar ele mais. Não, aquele cara eu já sei quem é, não preciso nem visitar ele mais. Aí o cliente fala, pô, cara, eu sou tão amigo dele, ele nem pra... Não, eu ia pedir para vocês a opinião de vocês agora sobre alguns modelos de negócio, alguns modelos de empresa, não de negócio, em que fazem isso. Eu sei porque eu passei por isso faz pouco tempo. A pessoa começa a te atender 2, 3 vezes. Na quarta já não é mais ela, é o inside. Não, agora é só com inside, por exemplo. E aí, tá bom, manda a cotação, inside, entra no automático, tu não entra no funil de importância, talvez, pelo tamanho, não sei. E aí, quando tu precisa resolver o problema, tu vai pro inside, não, aí é com o comercial, com o vendedor. Mas aí tu tá 3 meses sem falar com aquele vendedor, 4 meses que aquele vendedor não fala contigo. Poxa, eu não acredito muito nesse modelo, né? Desenho, pessoalmente, né? Sabe? Porque, e aí, que relação que está sendo construída? Que cliente, que importância tu tem para esse tipo de empresa? Então, até eu queria trazer um pouco essa reflexão. É tão difícil hoje conseguir uma reunião, é tão difícil tu fechar um cliente, é tão difícil despertar um interesse hoje nessa manada de empresas. E aí, quando tu tem a oportunidade, tu não dá o devido valor? Eu acho que assim, eu posso começar nessa. Eu tenho conversado bastante com a nossa equipe e uma coisa que a gente tenta sempre manter muito bem é a autonomia, que a gente chama, dentro dos vendedores, dentro da equipe que está atendendo o cliente. Tem que ter autonomia, eles não dependem do Dalton para definir, Sim. Não dependem do diretor para definir. Eles definem as estratégias do atendimento da carteira deles, dos clientes, enfim, dentro da dupla comercial. Na Olog hoje a gente trabalha com uma dupla comercial, que é o externo e o interno. Os clientes que são desse externo são desse interno. Legal. Então, não existe 2 internos para atender 3. Não. É uma dupla comercial. Sempre é uma dupla comercial. Então, o externo tem um interno, os 2 conversam muito, obviamente, e os 2 se alinham para poderem atender esses clientes. E aí, sempre que ele vai atender um cliente, aí não importa se é de IMPO, de EXPO, por que não importa? Né? Porque a gente faz essa dupla comercial fora da etapa técnica que a gente chama, que é a próxima etapa. Não, vou cotar agora um DDP de exportação para os Estados Unidos. Cara, preciso de uma equipe mais técnica aqui agora. Então, vou direcionar para aquela equipe internamente, mas quem atende ele comercialmente é aquela dupla comercial. Porque daí, assim, temos clientes que têm importação, exportação, aéreo, tudo no mesmo cliente. Perfeito. Então, eles vão atendendo sempre na mesma dupla. Legal. E aí, a gente consegue ter uma autonomia e uma conversa, uma comunicação muito grande. Então, sempre que esse vendedor externo vai visitar, ele já traz, ou até a gente, às vezes, fomenta a visita dos 2 juntos no cliente, às vezes. Ou, às vezes, não dá para fazer isso, porque o interno, obviamente, ele tem um dia a dia interno, uma demanda muito maior. Mas ele já vai com esse discurso de que eu tenho um vendedor interno que responde e tem a carta branca ao mesmo tempo, ao mesmo tamanho do que a minha. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade urgente ou rápida, tu pode definir com ele. Ele tem a minha assinatura. E pode ser comigo. E a gente, daí tem lá algumas etapas do nosso dia a dia que fazem essa comunicação acontecer entre os 2, né? E entre empresa também, para que todos estejam basicamente na mesma página. Para que não ocorra isso, né? Do tipo, putz, faz tempo que eu não converso com uma pessoa, mas quando eu vou resolver o problema, eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa. Isso. Não, pode resolver com essa que tu conversa todo dia. Ela tem autonomia. Ela vai resolver daí e passar esse caminho aqui para outra pessoa não vai mudar tanto. Isso aí vai mudar só a escala de tamanho interno, mas não para a resolução do problema. Fica tranquilo. Todo mundo está aqui para resolver, tem autonomia. Então, mas isso é um desenho, né, de muito tempo. É uma empresa de 20 anos que vem construindo um desenho. E eu, particularmente, dentro da empresa que eu trabalho hoje, da Olog, a gente fez uma mudança de 2014 para cá, muito grande, que eu comecei em 2014 lá, né? E quando eu cheguei, não era esse desenho. Mas esse desenho sempre foi um norte que a gente tinha, assim. Sim. Tipo, cara, vai chegar um momento que a gente vai conseguir ter uma dupla. Vai ser, cada vendedor vai ter o seu interno. Cara, a gente conseguiu depois de um tempo e a gente até hoje trabalha dessa forma. E é uma coisa que a gente não tem tendência e não vislumbra uma outra forma que é mais assertiva do que essa ainda. Top. Então, assim, funciona. Muito legal, muito legal. Tem seus problemas? Tem, às vezes tem de comunicação, às vezes tem...
normalmente vai ser comunicação, né? Todos os problemas da empresa geram em torno de comunicação. Mas basicamente a gente não encontrou em outros desenhos nada melhor do que essa forma. É o que mais cria autonomia, é o que mais dá essa impressão para o cliente de que não, tem um respaldo, é rápido. Né? Eu preciso de respaldo rápido. Não adianta a gente ter uma empresa local hoje que não consiga ter um respaldo. Né? A gente fala muito, é uma empresa grande, forte, mas que está no local, no Brasil, e qualquer decisão está uma porta do vendedor, o presidente está ali dentro e vai responder. Eu até comentei numa das lives que a gente fez sobre despacho aduaneiro. Despachante de canal verde tem muito, né? Aí na hora que dá o BO, tu não consegue falar com os caras, ou tu não consegue resolver. Então, assim, eu acho que essa lição serve para todos os cenários, né? Na hora do BO, tu tem que ter ali o suporte realmente de, vamos resolver junto, o que aconteceu, e não jogando pra lá, né? Essa dor não é só tua, né? Essa dor eu acho que é do mercado. Do mercado. Né? Eu acho que as empresas, elas precisam ter a preocupação do processo, da experiência do cliente dentro da companhia. Como que ele quer que essa experiência seja, como que ele quer que essa experiência aconteça. Então, assim, se ele tem uma divisão, e sendo muito franco e muito transparente contigo, tá? E até para quem está nos assistindo. Se você tem uma divisão por tamanho de carteira, os clientes A, cliente B, cliente C, vou dividir as minhas carteiras por curva A, B e C, eu vou ter meu executivo sênior, pleno, júnior, e o inside sales, ou enfim. Como eu faço essa divisão, eu também preciso estabelecer as métricas de frequência de visita, frequência de follow-up do time de vendas e do time interno. Então, se eu quero seguir nessa linha, eu preciso estruturar a parte seguinte. Conectar as partes. Se eu não quero montar esse modelo, não tem problema. Desde que eu estabeleça uma rotina para o meu time de vendas e para o meu vendedor, atrelado ao meu tamanho, porque você tem empresas grandes e você tem empresas pequenas. Né? De que forma que eu vou conseguir com que o meu cliente tenha essa frequência de visita, frequência de contato, se eu não consigo estabelecer um pós-vendas? Aí eu preciso arrumar a rotina do time de vendas externas. Né? Então, assim, como que eu arrumo isso? Tem um modelo para cada empresa. Mas o que eu não posso é desgrudar desse modelo. O que a gente cai muito acho que acaba sendo o erro de muitas empresas é que às vezes tem um crescimento exponencial, né? Como aconteceu nos últimos 2 anos no agenciamento, né? Um volume muito grande, as empresas crescem muito rápido e acabam não estruturando o processo nessa velocidade. Ou as empresas acabam crescendo muito, né? E é natural que isso aconteça, é natural que ela estabeleça procedimentos burocráticos para que tenha controle. Só que nessa de estabelecer controle, entra a rotina que você está falando. Então agora, como é cotação do dia a dia, fala com o meu inside sales. Deu um problema, liga lá para o customer service. E aí o vendedor, vou te passar para alguém. Isso. Então, assim, às vezes ele não está acompanhando o dia, ou ele não mergulhou e ele não sabe. Não, eu até acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, equilíbrio. Eu acho que realmente não tem como o Dalton me atender em todas, não é isso. Mas assim, dá o ar. Estabeleça o processo. E quando acontece algo, eu acho importante ele estar ciente que aconteceu algo. Para quando ele vê lá a Tuane ligando, eu já sei o que a Tuane quer falar comigo. Para a Tuane me ligar, é porque realmente alguma coisa está acontecendo. Por exemplo. Eu acho que falou bem de falar em processo nessa hora, né? Porque daí é a parte técnica que a gente vinha falando. Isso, esse desenho. Porque esse desenho, ele cria a oportunidade de eu comunicar para o cliente. Então eu vou deixar claro para ele. Eu tenho um processo interno. E tu me tem aqui, né? A gente fala muito em who is who, né? Quem faz o que aqui agora? Não, aqui é assim, assim, assim. Porque eu tenho um processo. Tá desenhado, eu posso deixar claro pro cliente. Sim. Mas então comunique, né? Sim. De novo, né? Comunicação. Comunica pro cliente também, né? Comunicação para ele, deixa claro, isso vislumbrar que existe isso aqui. E não é simplesmente porque eu não tenho vamos dizer assim, um tamanho para tal e tal pessoa estar me atendendo em determinados assuntos. Não, é que justamente para quando tu ter uma necessidade clara, essa pessoa possa te dar atenção. Por quê? Porque se ela estiver sendo acionada sempre, nesse volume que está hoje em dia, tu não vai conseguir dar o suporte necessário quando realmente for necessário. Com certeza. Então, assim, vamos começar a escalar as coisas, vamos começar a fazer um tipo de desenho de processo para que quando seja necessário, a presença dessa pessoa, de confiança dessa pessoa, realmente que tem esse relacionamento, seja possível que ela te dê uma atenção justa, uma atenção digna, né?
Então, para isso, ele precisa ter um processo bem definido. Se ele não tiver um processo bem definido, ele não vai conseguir te dar essa atenção sempre. Então, ele vai se perder no meio do caminho. E não importa o tamanho da empresa. Não. É isso que eu tô te falando. Experiência do cliente, não importa. Exato. Né? Às vezes, muitos negócios grandes são fechados por fornecedores pequenos, exatamente porque ele conseguiu dar atenção, ele cuidou da experiência do cliente, e às vezes o cliente fala assim, cara, é isso mesmo que eu precisava. É humanizar. Atendimento. Lá no começo da conversa, a gente falou, Humanizar. cara, o nosso papel é humanizar. Humanizar. Exatamente. Mas, né, como é que eu vou humanizar se não tenho tempo? Se a Por isso que cada esbarrada de pneu do caminhão que dá, o cara me liga e diz, pô, o teu motorista lá esbarrou o pneu no meio fio, pô. Esse negócio Pois é. de inteligência artificial, tecnologia, muito bacana, né, gente? Mas isso nunca vai substituir isso aqui, né? Não. Esse contato, essa questão Eu espero, né? humana. Não, mas acho que não Cara, tem como, cara. Se a máquina Que não conseguir tem. criar um Eliel, porra, a máquina tá de parabéns. Tá? Gente, vamos falar um pouco. Estamos indo para os nossos minutos finais aí do podcast, já passamos de 1 hora. Quero agora falar um pouquinho com vocês sobre gerência, liderar os times, né? Hoje vocês dois lideram aí um time de grandes empresas na parte comercial. Qual que é o maior desafio, né? Até nos bastidores a gente conversou um pouquinho sobre, poxa, elevar a parte emocional, não bater o meta, como tu motivar o time. E realmente os não são muito difíceis, às vezes, para quem está começando. Às vezes, tu dá oportunidade para gente nova no comercial, que também precisa passar por um treinamento. A gente falou um pouquinho disso antes. Treinar, capacitar, para tu poder cobrar, né? E naquele momento difícil também elevar. Então, eu queria que vocês comentassem, os dois aí, um pouquinho. Qual que é o desafio hoje, assim, o Eliel já comentou algumas coisas, de gerenciar uma equipe, né? Além dos clientes externos, os clientes internos. Eu tenho 3 meses de gerência, então obviamente quem vai começar falando vai ser o Eliel. Acho que o principal é você cuidar do teu time de vendas, né? E cuidar das pessoas, né? Parte humana, de novo, a parte gente. humana, principalmente, né? Imaginar que um funcionário ele vai vir trabalhar na companhia e os problemas pessoais dele não interferem no dia a dia dele, isso não existe mais. Então, obviamente que hoje o nosso time de vendas, e eu cuido do time de vendas de Santa Catarina, é o Sul, mas está 100% concentrado aqui. Para mim, hoje, é um pouco mais simples de fazer esse gerenciamento, justamente porque eu estou próximo do meu time, né? Então, você acaba conhecendo. Se você tem um time de vendas maior, naturalmente, abaixo de você terá coordenadores, supervisores, enfim, e aí você precisa com que esses níveis também tenham essa aproximação. Mas, principalmente, né? É entender o momento, né, de cada um, né? E aí é uma linha, de novo, né, uma linha tênue, né, entre eu entender ele e eu dar respaldo para a companhia do que eu tenho que cobrar dele, né? Então, Sim. isso é uma conta que precisa ser equilibrada, né? Mas, principalmente, cuidar deles, né? Então, entender e se antecipar. Um dos fatores que é bastante difícil também, né? É como eu estabelecer metas que eu consiga desafiá-lo, mas que não sejam metas insuperáveis e impossíveis. Muito né? legal você Então, falar isso. Isso é um equilíbrio. Às vezes as empresas caem num erro de colocar metas para o time de vendas que o time de vendas nunca vai alcançar, porque quer reduzir custo. Né? E a gente sabe que as empresas caem nisso e não é esse o objetivo. O objetivo é, se eu tiver que crescer o time, cresça o time. Né? A gente tem um desafio de profissionais, Sim. de carência de profissionais com esse nível de formação. Muito. A gente está disposto a formar profissionais, mas leva mais tempo. Tem um tempo do profissional também. E como eu entendo isso? Né? Como eu tenho tranquilidade para formar esse profissional ao mesmo tempo que eu estou sendo cobrado para que esse time performe. Então, isso é um grande desafio. Mas eu acho que um ponto muito importante para a área de vendas é realmente entender o propósito dele e colocar para ele qual é o propósito dele na minha companhia. Top. O que a gente espera na companhia que ele entregue, mas ao mesmo tempo, por que ele faz aquilo? Top, Por top. que ele vem trabalhar? O que ele faz? Porque, assim, financeiro, ele pode até encontrar propostas melhores. E tem financeiro, assim, dinheiro, gente, é dinheiro. Dinheiro Sempre é papel. é papel, sempre tem um mais, ou paga mais, ou é um desafio um pouco maior, né? Cada empresa cria o seu método para pagar um pouco mais, se o cara performar. Então, assim, é muito dinâmico isso, cada empresa forma o seu. Mas por que você consegue montar um time e que seja um time
que literalmente coloca a faca no dente quando o mundo está desabando. Se você não tem propósito, você não sabe por que você faz isso, é natural quando os ventos estão contrários ou quando a casa desaba, que o vendedor, né, ele, não, pô, veja bem. Então, assim, a gente precisa realmente trazer isso. Então, por que ele faz? Por que ele levanta todo dia de manhã e vai para a companhia? Cara, Ele muito precisa massa entender isso. E quando você consegue trazer isso, você consegue colocar dentro do profissional, a gente não está mais falando de dinheiro. A gente está falando de um propósito que ele levanta de manhã, ele entende que a companhia que ele está trabalhando consegue entregar isso para ele e que isso vai transformar a vida pessoal dele. E é muito legal você ver isso acontecendo na vida do profissional. Então, assim, eu como gestor fico muito feliz quando um profissional, um colaborador nosso vem conversar comigo e ele fala, poxa, adquiri tal coisa, mudou minha vida isso, eu entrei aqui, era assim, agora eu estou dessa forma, ou minha vida melhorou. Então, eu particularmente fico muito feliz, né? Hoje, a companhia que eu estou, a gente consegue trazer esse equilíbrio, né? E principalmente, não estou falando aqui, não é demagogia nenhuma, é realmente uma realidade, é uma preocupação que a gente tem. Isso vem desde o nosso CEO. Nosso CEO, ele traz isso muito forte. Nós tivemos uma mudança drástica na companhia nos últimos 2 anos, exatamente indo para esse lado mais humano, e aí é muito bacana de ver a companhia inteira nessa linha. E deixa eu te falar que a Local Frio passou por uma explosão depois que vocês mudaram talvez essa visão de propósito, talvez de colocar isso pro time, né? Porque eu vou te falar, fiquei muito feliz em ouvir isso de ti, muito feliz, e até te digo emocionada. Por quê? Poucas pessoas pensam assim, poucos gestores pensam assim. Porque as pessoas são movidas por dinheiro e elas se espelham muito nos líderes. Que líder que eu tenho hoje? Então, normalmente, quando tu tem aquela bagagem e tu cria aquele ecossistema daquela forma, normalmente teus colaboradores vão seguir aquele teu ecossistema. Qual é a ambição do meu líder? Putz, É dinheiro? sabe? Então, Que legado. A minha ambição vai começar a Exato, é isso que eu tô te falando. Exatamente. O cara vai olhar pro lado e vai dizer assim, que legado que o Dalton vai deixar. Pô, o cara é puta referência pra mim. O cara é um super-humano, ele senta do meu lado, ele toma um café comigo, ele escuta os meus problemas. Poxa, hoje, Dalton, eu posso sair mais cedo? Cara, não tô legal, meu filho não tá bem. Há uma preocupação humana, né? Então, assim, eu acho que essa tua fala, Eliel, até eu aproveito para dar parabéns para Local Frio e para vocês, porque realmente isso é um diferencial no mercado. Eu tenho certeza que é só o início de grandes resultados. Assim. A gente vem de uma área bastante conservadora, né? Muito massa. A área de terminais ela é bastante conservadora. Então, quando a gente faz uma guinada dessa, animal. É diferente, né? E a gente não consegue ainda até explorar e expor isso, né? Porque é um mercado muito mais conservador, diferente do agenciamento que mudou muito mais rápido, o time é muito diferente, a gente ainda é muito fechado, né? O mundo de terminais, mas isso é uma realidade, isso realmente acontece. E eu ouso dizer que quando tu entende o teu propósito, até vou falar no microfone, senão não vai dar de ouvir. Quando tu entende o teu propósito, aqui falando da parte profissional, o não vai te abalar. Não. Entendeu? Então, tu não vai ter que ficar aquele cara vendo um videozinho só motivacional de venda. Não, porque tu sabe que tá muito além daquilo, né? Então, assim, é um crescimento junto e exponencial. E aí, posteriormente a isso, o dinheiro é consequência. Exato. O dinheiro se torna consequência. Vai natural. Né? Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Que legal. Né? Como formar times, né, que entendam o propósito da companhia, atrelado ao propósito da vida pessoal dele. Sim. E aí, com que isso seja um equilíbrio e a gente consiga caminhar juntos. E aí, sim, todo e qualquer crescimento, todo e qualquer desafio que a gente imagina na companhia, a gente já sabe que o time vai entrar junto, vai pegar e vai, né? A gente fez 3 ampliações nos últimos 4 anos, falando de Itajaí especificamente. E, basicamente, o nosso time comercial cresceu, né? Mas as mesmas pessoas que conseguiram se formar, as mesmas pessoas que conseguiram entender a mensagem, as mesmas pessoas que pegam junto, né? E aí depois todos que vão entrando vai entrando nessa mesma pegada, né? Eu sempre brinco e eu falo na entrevista, né? Falo, ninguém entra para desagregar esse time aqui, hein? Ninguém entra. E o pessoal dá risada. Mas essa é mais ou menos a linha. Vai gerar valor também. Exatamente. Né? Dalton, tenho certeza que tu também tem algo a colaborar, mesmo com pouco tempo, já está há muito tempo no Comex e já vem ajudando muita gente na área de comércio exterior. Então, conta um pouquinho a tua opinião pra gente sobre esse novo desafio de gerenciar um time.
Cara, vamos lá. Bem novo pra mim, eu falei 3 meses antes, mas agora eu lembrei que a gente tá em maio. Pô, tá passando rápido. Porra. São 4 meses aí, já indo pro 5º. Tô aprendendo, humildemente, aprendendo bastante. Tenho 2 times, eu separo em 2 porque acabam sendo duas unidades, né? Que a gente chama hoje, Itajaí e Porto Alegre. E ambos têm me ajudado muito a crescer pessoalmente e profissionalmente, assim. Porque eu acho que o Eliel foi feliz quando ele pontuou, né? Tem que entender o humano ali, né? Eu quero um atendimento humanizado. E aí eu vou tratar como? Humano. Então eu tenho um humano, quero um tratamento humanizado para o meu cliente, que é um outro humano que nós todos representamos empresas aqui. Difícil porque daí a gente começa a bater nas metas, no que é exigido, e o que o mercado desafiador, e aí vem o rock and roll de novo agora, depois de 2 anos de bossa nova, veio agora o rock and roll de novo, e aí, então, tu tem que conciliar isso, né? Cara, isso aqui é uma dança do rock and roll, é assim que funciona, mas é humano, dá pra conciliar isso. É um pouco mais desafiador, tu falou até daí agora, que no agenciamento é mais comum já esse atendimento ao funcionário, ao vendedor, a todas as pessoas, um pouco mais humano, um pouco menos conservador, eu vou dizer, não é nem mais humano, é menos conservador, ele tá naquela transição que a gente chama de uma novidade maior, assim. Só que o que eu vejo, por exemplo, na Allog, eu já vejo isso desde 2014. Que legal. Então não foi dessa explosão, né, de pouco tempo pra cá. Não foi do Great Place to Work. Lá atrás, né? Lá atrás, 2014, eu já enxergava nessa empresa os valores, os propósitos, pouco das palavras, pouco do sentido dos valores dos propósitos da empresa mudaram de lá para cá. Claro que teve algumas renovações, sim, mas no final o objetivo é sempre ainda segue o mesmo, assim. Eles são muito humanos, são muito voltados a isso. E isso, para mim, é o que mais conversa com o Dalton. Tipo, o Dalton, ser humano, conversa muito com os valores e preceitos dessa empresa. Cara, hoje eu tenho uma possibilidade de gerenciar um time aqui no extremo sul, na Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tenho um colega meu no Paraná, eu tenho uma colega minha no Sudeste. E eu sou o mais antigo deles, mas o colega ao lado já tem 3 meses a menos do que eu, 8 anos e pouco, e a outra menina tem uns 7 anos. E será que a gente não teve a oportunidade de sair da Allog por causa de dinheiro, por causa de oportunidade de mercado? Porque aquele lá, né, tem uma novidade no mercado, aquele cara tem uma novidade no mercado agora que vai ser diferente, a empresa dele, agora essa empresa que vai mudar todo o desenho dela, tem uma posição pra ti aqui, ó, porque eu sei que tu já é um cara experiente. Cara, é óbvio que já teve opções, sem já dúvida, teve pessoas imagina, conversando conosco, né? Não porque a gente se destacou, qualquer coisa. Não, porque o mercado ele vai se moldando, e quem sabe o Dalton não desconversou em algum momento dessa característica da empresa. E talvez, ou mesmo no momento de vida dele, acabou se desconversando. Mas o que eu acho mais legal é esse lado de escutar ativamente em vários momentos do ano ou mesmo dessas fases, né? Porque a empresa vai conversando com seus funcionários, vai se adequando, assim como ela vai se adequando também ao mercado. Sim. E ali é o papel mais legal do gestor, eu acho, que é o meu principal desafio. É eu conseguir encontrar esse elo. O elo entre o mercado que se modifica, as pessoas que se modificam. Eu preciso achar um elo aí, gente. Como é que a gente vai fazer isso aqui conversar e dar resultado? E cada pessoa é única, né? Talvez tu falaria comigo como uma liderada de um jeito, com ele é de outro, porque nós somos totalmente diferentes. Quer ver né? o pior? O autoconhecimento. Se eu não me conhecer aonde as minhas emoções batem, aonde os meus desafios estão, sim, como é que eu vou conseguir identificar em ti e ainda depois te estimular ou de alguma forma conseguir te compreender? Total. Porra, aí a gente vai entrar aqui em psicanálise. Não, aí a gente vai entrar no desenvolvimento pessoal, coach. Não, é isso. Eu acho que depois que eu comecei com esse novo desafio, o meu principal desafio está sendo autoconhecimento, conhecer muito bem as pessoas que eu me relaciono, que eu preciso me relacionar, e para que elas possam desempenhar aquele papel humano lá perante o nosso cliente, para que possa gerar o resultado, assim como o mercado está desafiador e assim como a nossa empresa precisa hoje se desenvolver para a gente, né? Se uma empresa tiver o mesmo resultado hoje,
ele não está crescendo, ele está Sim. indo para trás. Sim. Ela precisa se movimentar, ela precisa crescer e precisa Exato. estar em constante evolução. Então, eu acho que está aí o desafio, né? O grande desafio é saber essas... A gente falou ainda há pouco, né? São tantas linhas tênues com o cliente, agora pensa com os nossos liderados, agora pensa com os nossos diretores, com os nossos CEOs, enfim. E hoje aconteceu, a gente teve uma reunião de diretoria, junto com a diretoria hoje, e o Alex, que é o dono da empresa, ele diante de um embate, vamos dizer assim, aconteceu um embate. Assim, e agora? Ele falou, faz uma comissão de 4 pessoas daqui de dentro, que vão entrar num consenso e vão chegar numa resposta. O que isso diz para nós? É ele que manda? Adianta eu mandar sozinho, se vocês não comprarem essa ideia? Adianta eu dizer para vocês aqui o que vai ser, o que não vai ser? Esse é o recado, né? Ele não falou isso. Sim, ele lógico. só deu essa opinião de jogar para frente, dizer, faz uma comissão vocês e mandem para a diretoria, né? Para a presidência, enfim. Como é que vocês definiram que será a nossa próxima saída para esse embate? Cara, olha o recado que ele está te dando. Não me interessa eu seguir sozinho. Top. Me interessa eu seguir com vocês. Sim. A gente é um E time. a voz de vocês é importante. A voz de vocês interessa. Isso. Eu não confiei a vocês algumas Líderes. etapas, algumas condições aqui dentro para vocês não me ajudar. Não, Top. quero que vocês me ajudem. Legal. Quero que tragam. Né? A evolução pessoal, a evolução profissional, Exatamente. a evolução como um todo, né? Como empresa, acho que esse é o eu sempre falo, cara, a gente vai passar por desafios. Os desafios vão estar na Alog, vão estar na Local Frio, vão estar na Capacity, na Sept, enfim. Todas as empresas terão seus desafios. O que interessa é como a gente vai passar por eles. Vão passar agarrado, vão passar se ajudando, vão passar agora se reestruturando, ouvindo todo mundo, todos os lados, se respeitando, né? Pô, uma palavra que a gente só escuta e só dá confusão. Respeito, né? Pô, estão se respeitando? Que legal. Cara, vai seguir. Não é à toa. Pro agenciamento de carga é uma empresa antiga até. São 21 anos, 22 anos vamos fazer. Então é uma empresa antiga pro agenciamento, porque o agenciamento não é tão antigo assim, né? Não temos 70 anos, né? Mas é isso. Nesse mercado a gente é uma empresa já estabilizada. Já passamos por crise de 2004, 2008, crise de 2016. 18 dos caminhoneiros, 18 caminhoneiros, depois uma pandemia, e aí, cara, qual é a dúvida que eu tenho que a empresa Alog vai seguir firme no seu propósito? Nenhuma. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma, porque as pessoas que estão lá dentro estão recebendo essa condição hoje. E vem de cima, né? Sempre vem. É isso que a gente falou agora, vem. né? Então faz toda a diferença. É todo esse time, assim, sendo dessa forma, assim. Top. Eu acho que é isso. Top. Gente, eu vou falar de um desafio, só que eu tava lembrando há pouco. Claro. Eu tenho um desafio hoje, que tu até falou, que o teu time está concentrado em Itajaí, né? O meu time, eu tenho parte do meu time que está em Porto Alegre, parte do meu time está em Itajaí. E o desafio que eu estava imaginando era que eu vou ter mais dificuldade de me aproximar do time de Porto Alegre, obviamente, né? Fisicamente é assim. Só que eu tava vendo, no final do mês passado, a gente fez o primeiro happy hour do time de Itajaí. Eu já tinha feito uns 2 ou 3 com o time de Porto Alegre. Olha só. Então, eu pedi desculpa pro time de Itajaí, primeiramente, né? Eu sei que eles reconhecem que eu estava tentando fazer de alguma forma. Sim. Foi eles que tiveram a iniciativa de fazer o happy hour, enfim. E obviamente agradecer o time de Porto Alegre, que está sempre junto. Top. E a gente consegue fazer isso acontecer. Que legal. Gente, que aula. Estamos indo para os minutos finais aí. Uma aula com vocês hoje, muito bacana. Imagina. Vamos a umas considerações finais, então. Vou pedir 2 coisas para vocês. Se vocês lembrarem de algo que a gente não falou, vocês fiquem à vontade. Mas antes eu vou pedir pra gente falar um pouquinho de expectativa aí pro segundo semestre. Pro comércio exterior, o primeiro semestre já acabou. O que tinha para embarcar, já embarcou, vai chegar agora. Então, falando um pouquinho, depois passamos uma pandemia, já falamos várias vezes aqui. Estamos aí, guerra da Ucrânia ainda. Tivemos uma mudança política muito diferente dos últimos 4 anos que a gente estava vivendo, então trouxe uma certa incerteza para muitos empresários. Então, diante desse cenário aí, o que vocês têm de expectativa e o que vocês acham que é os desafios aí para o próximo semestre de 2023?
Deixar o Dalton falar, que o Dalton já sabe os embarques do segundo semestre. Essa é a minha última pegou, né, pergunta, cara? tá, gente? Nessa aí tu vai botar pra mim. Só tem que dizer como é que vai ser o S2, é isso? É. Tá bom. Quanto é que vai estar o frete aí da alta? Cara, assim, né, vamos lá. As tendências são, né? Tendência é foda, né, cara? Tendência, ela vai... Desculpa a palavra, gente. Não, mas é tendência foda, Comex. né, cara? Vamos lá. Eu gosto de ser um cara otimista, eu gosto sempre de trazer uma possibilidade melhor do que a de hoje. Então, a gente tem escutado algumas coisas que são interessantes pro cenário, né? As recessões, óbvio, está acontecendo no Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Os principais compradores do mundo são esses dois, os motorzinhos da economia. Ainda estocados, ainda com um preço muito alto de mercadoria que está em estoque por causa dos fretes antigos, aquela história toda. E aí a gente tem essa guerra acontecendo lá, que a gente não consegue identificar como é que vai ser o final, quando vai ser o final, a gente não sabe se a China entra para ajudar ou não entra, porque se entra, muda o mercado do Brasil, porque daí a China para de vender para o resto do mundo. Loucura. O que eu acho, né? Grandes mudanças nunca são esperadas. Então, com base a isso, a guerra da Ucrânia não deve se levar para grandes mudanças. O cenário já está ruim, inflação nos principais motores de compras. De economia. E aqui a gente também tem um cenário difícil de inflação ainda e com juros muito altos. Então a tendência que eu consigo enxergar hoje é que eles vão se estabilizarem, porque o mercado ele já deu a guinada que a gente estava esperando que ele desse. A gente não sabia o tamanho, o poço, né, onde é que seria o fundo dessa guinada, mas como a gente já sentiu uma estabilidade, pelo menos no nosso negócio, a gente já sentiu que veio uma estabilidade, então a tendência é de curva para cima. Então eu acho que o S2 é de recuperação, eu acho que o S2 vem para trazer um pouco mais de confiança no Brasil, né? A gente teve uma eleição há pouco, brigada, difícil, uma virada de governo e aí várias coisas para se assentarem. Que influenciam, né? Muita gente ainda receoso, mas daqui a pouco, assim como todo mundo tem certeza, o negócio tem que acontecer, as coisas vão ter que continuar, seja conforme, seja qual seja as possibilidades. Então a minha expectativa, e eu acredito nisso fielmente, é de curva para cima, principalmente aí no quesito importação, para daí já voltado ao Comex, bem forte, eu acredito, já no mercado de retomada. E na Expo, alguns mercados, aí são alguns mercados diferentes, mas eu também já tenho visto aí movimentações de aumento de volume. Então, tenho gostado das lei da demanda curvas. E da oferta também, né? Então, a gente sabe que... Vai chegar um momento, claro, em alguns mercados ainda perdura mais um pouco essa demora, ainda entrando aí alguns hemisférios ainda acabando seu inverno, enfim. Mas vai acontecer. A tendência de S2 eu acho que é bem acima do que foi o S1. O S1 foi muito parado, foi bem brigado, vamos dizer assim, no nosso ramo. E aí para frente a gente tem que estar preparado, porque eu acho que o volume volta, o volume vem a pressionar de novo todas as bases, e a gente tem que estar preparado para essa pressão, porque vai vir e a gente tem que estar atento a isso. Show. Agora, falando um pouquinho de armazém, eu acho que o mercado é um pouquinho diferente, né? Porque deu uma explosão aí, né? Tu viu a galera aumentando o espaço, armazém cheio, não tinha mais espaço para botar carga. Foi uma loucura, né, Léo? Conta um pouquinho a gente pra gente. Tem acho que como mercado, né, a gente já aposta num mercado que já passou o susto, né, de eleição, enfim. Mas é bem bacana de olhar o cenário, né? Quando o mercado ele acaba ficando difícil em termos de embarque, em termos de chegada, é quando os armazéns enchem. Então, acontece exatamente o inverso, né? Sim. Porque no nosso caso é quando o cliente segura o estoque, segura a nacionalização, segura o estoque porque ele não está vendendo. E eu acabo sendo uma estratégia do cliente de redução de custo, né? De demurge ou trazer o estoque para dentro de casa sem ter venda, então ele acaba segurando. Isso é um ponto, eu acho que o mercado vem. A gente também, além de ter projetado um orçamento bem mais agressivo para o S2, conversando com os clientes, eles já sinalizam a volta e a retomada dos embarques.
já com força, já apostando no aumento da demanda, né? Alguns segmentos sofreram mais que outros, né? A gente sente isso também. Hoje o nosso mix de produtos e de negócio ele está bem pulverizado. E aí a gente consegue falar com grande parte dos grandes segmentos que operam aqui. Nós, estrategicamente, ampliamos o portfólio do nosso negócio, então a gente acaba sofrendo um pouco menos as variações por negócio, não estamos concentrados, então isso nos ajudou muito, e isso é um trabalho de anos, né? Então a gente sofre um pouco menos, mas ainda sofre, né? E aí, falando do negócio terminal aqui na região, a gente tem algumas situações pontuais, né? Então você tem hoje o impacto da IPM, que deixou de ter as atracações, então isso está tendo um certo impacto com migração de carga para Itapoá. De certa forma, nós sermos competitivos para a carga que estava em Itajaí, que foi para Itapoá, eu tenho que trazer em DTA para Itajaí de novo, o CD do cliente está aqui. Então, acabou gerando algumas oportunidades, essa carga ter ido para lá, mas ao mesmo tempo a gente tem uma realocação da carga para Portonave, então tem alguns cenários que mudam. Além disso, complementando a tudo isso, nós temos, com todas essas variações de mercado, e de eleição, enfim, muitos clientes que voltaram a olhar para Santa Catarina como estratégia de redução de custo. Com certeza. Então a gente acaba ainda atraindo mais cargas de São Paulo, cargas de outros estados que acaba vindo para Santa Catarina e naturalmente nós, como recintos alfandegados, passamos a fazer parte dessa estratégia do cliente, né? Então é um mix bem bacana que vem acontecendo. E por isso a gente entende que o S2 vai ser ainda melhor que o S1, mesmo que nós, particularmente a Local Frio, né, nós projetamos um crescimento real agressivo para 2023. Se fala muito de crescimento em 2022 e muitas empresas tiveram um crescimento lastreado em reajustes de inflação, enfim, que talvez não seja aquele crescimento de movimentação, né? Em faturamento cresceu, mas em movimentação não. Em 23 a gente projetou isso e até agora, né, nós alcançamos, temos performado, mas justamente por essa ampliação de portfólio. É uma estratégia. Legal. Né? Mas em termos de volumetria, a gente realmente sente um pouco do impacto, mas já aposta para um segundo semestre muito melhor. Show de bola. Tem um ponto que eu esqueci de citar e que tu estava falando agora me trouxe para o nosso negócio, principalmente agora falando de comércio exterior, bem focado, do frete containerizado. O frete, por algum momento, ele explodiu, né? Foi muito alto, 10, 12, 15 mil dólares vindo da China e até mais do que 10 mil dólares daqui para os Estados Unidos, enfim. Várias commodities ou vários produtos foram migrados para o breakbook, foram migrados para algum outros tipos de transporte. Agora a gente já tem o cenário de mil e poucos dólares aí, China, então a gente já tem aí abaixo de 2 mil dólares em alguns momentos Estados Unidos, daqui para os Estados Unidos. Então a gente já está falando de vários tipos de segmentos sendo viáveis novamente dentro do container. E o container, né, não é à toa que hoje é o principal forma de transporte, ele facilita muito a logística como um todo, ele não precisa ter um único local, um único porto, ele faz distribuição muito mais fácil, enfim. Então está retomando muito volume para essa saída. E é onde as pessoas muitas vezes nos questionam, né? Tá, e o frete? Vai para onde? Putz, né, cara? Tem algumas variáveis aí agora que eu poderia até pontuar. Mas aí quem tiver a curiosidade pode entrar em contato com a Log aí, a gente pode estar falando para vocês como é que... A gente vai deixar o... Essa foi boa. Vendedor, né, gente? Se o vendedor não vendeu o peixe... Foi muito boa essa. Depois eu te conto ali, ó. A gente vai deixar o contato do Eliel e do Dalto ali, o e-mail deles na descrição do vídeo aqui. Gente, alguma consideração a mais que vocês lembraram, querem comentar? Ou eu acho que foi bastante conteúdo bacana. Queria mais uma vez agradecer vocês pelo tempo, tá aqui contribuindo. Foi muito bacana, eu aprendi demais. Como a gente já falou várias vezes aqui, eu acho que a gente tem que ser humilde e dizer que a gente está em constante evolução. Então, estou muito feliz, esse primeiro episódio foi muito bacana, a gente falar sobre vendas no Comex. Já aproveito para fazer o convite, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, esse é o nosso primeiro vídeo, mas a gente vai ter vídeos toda semana, podcast aí com convidados na área de Comex, finanças, desenvolvimento pessoal, enfim,
outros temas. Vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, então. E vamos embora. Não só agradecê-los, né, pelo convite. Acho que é muito legal a iniciativa. E após os meus contatos, que todos fiquem muito à vontade, podem nos acionar, nos adicione. A Local Frio está com algumas vagas em aberto, hein, galera? Então, depois vendedores aí, ó, preste atenção no nome. perfil lá da Local Frio, provavelmente tem a divulgação. Então, o mercado de comércio exterior está aquecido, né? A gente pode dizer, por mais essa mudança drástica dos últimos 2 anos, mas continua aquecido. Eu vejo muita empresa com vaga aberta. Então, quem está entrando, ou quem quer entrar na área, ou quem quer ir para alguma oportunidade diferente aí, procurem também a Local Frio. Legal. Dalton, considerações? É isso aí, agradecer o convite, foi muito legal ter participado com vocês. Tá do lado da fera Eliel, tá contigo, Tuane. Muito legal. Sei que são pessoas bem experientes e eu tá aí junto com vocês faz engrandecer aí a minha participação. Obrigado. Primeira vez que eu faço um podcast. Que legal. Gostei muito. Nós todos somos a primeira vez, então. É o primeiro episódio. Estamos à disposição. É isso legal. Eu tô meio duro aqui ainda, mas eu vou me acostumar com isso. Não, a gente vai marcar outro em breve, então. Vamos nos comprometer pra gente ver como é que foi a nossa evolução. Tem muito tema bacana pra gente falar e eu acho que ao longo do ano a gente pode marcar mais um aí. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, tá? Obrigado. Gente, já aproveitam, se inscrevam no canal, não percam os nossos episódios. Vou marcar aqui o Instagram do Dalton. O Eliel tem Instagram também, né? E aí, vocês também, se quiserem seguir lá, entrar em contato com eles. E vai estar todas as informações também no nosso Instagram, @CapacitePodcast. Até a próxima e um abraço para todos. Valeu!